Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os coronavírus, que são os vírus que estão provocando o SARS-CoV-2, um beta-coronavírus dessa classe, que estão provocando as pandemias virais mais recentes e possivelmente se caracterizam como um dos agentes principais das pandemias que irão ocorrer com certeza no século XXI. Os coronavírus eles são conhecidos dessa forma porque quando vistos à microscopia eletrônica, já nos anos 60, eles possuem essa estrutura espiculada, que nós vamos ver depois que são proteínas importantes, as proteínas spike, aonde os receptores moleculares contidos nessas proteínas reconhecem também receptores das células que vão ser infectadas. A partir dessa fusão, nós vamos ver que vão existir processos importantes que mediam a introdução do vírus na célula-alvo e a sua proliferação e, consequentemente, a doença que ele irá causar. De uma forma esquemática, então, o coronavírus é uma estrutura bastante simples, constituído por uma fita simples de RNA, o seu envelope proteico, algumas moléculas de adesão acessórias, como a hemaglutinina, e que são então capazes de, uma vez que se liga essa proteína spike a um receptor específico, elas são também ativadas e ajudam no processo de internalização da partícula viral nas células, no nosso caso, do organismo humano. Os coronavírus, eles têm divide-se em 4 gêneros, o alfa, o beta, o gama e o delta, mas é no gênero beta que se encontra os vírus que provocaram as pandemias. O SARS-CoV, que foi responsável por uma epidemia no Oriente, na China principalmente, e na região em torno, que em 2002. O MERS-CoV é um beta-coronavírus que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012. E o SARS-CoV-2 é o vírus que hoje se encontra distribuído em todo o mundo, provocando então um grande impacto sobre a saúde e a economia do planeta. Bom, existem os demais coronavírus, nós vamos ver, existem 7 tipos de coronavírus que causam doença em seres humanos. Mas são esses três do gênero beta-coronavírus que são capazes de provocar, têm alta infectividade e provocar uma pandemia. E ele consegue isso, os beta-coronavírus, por 2 mutações das proteínas estruturais, que dão uma estabilidade ao vírus e a capacidade de infectar seres humanos. A proteína S, a proteína spike, que no caso dos coronavírus reconhece um receptor que é a enzima conversora de angiotensina, e a proteína N, que envolve da estabilidade ao seu núcleo capsídeo. Dentro do coronavírus, do SARS-CoV-2, há 2 subtipos, a cepa S e a cepa L, que coabitam o mesmo surto pandêmico, só que a cepa L é um pouco mais agressiva e contagiosa e responde por cerca de 70% dos casos. E a grande razão para que esse vírus provoque uma doença sistêmica é porque ele se liga às células pulmonares, à enzima conversora de angiotensina 2. Então essa enzima conversora de angiotensina, ela não é expressa só no epitélio respiratório. Praticamente todos os órgãos do organismo possuem no endotélio ou nas células constitutivas enzima conversora de angiotensina 2. Então, ao contrário do vírus da gripe sazonal, essa que não causa pandemias, que reconhece receptores do epitélio respiratório, principalmente do epitélio respiratório, na porção superior, esse vírus tem uma chave que abre múltiplas portas em diferentes órgãos do nosso corpo. Nesse caso específico, o primeiro caso relatado de coronavírus estranho, ele ocorreu no dia 1º de dezembro de 2019, e na época foi chamado de pneumonia de Wuhan. Wuhan é a região da China, a província da China, onde começou esse surto pandêmico. Ele foi ainda, por técnicas moleculares, identificado como um beta-coronavírus ainda em dezembro de 2019.
Foi designado, então, pela OMS como o nCoV 2019 em 12 de janeiro de 2020. A Organização Mundial de Saúde, então, chama de Covid-19 em 12 de fevereiro, mudando a nomenclatura. E ele foi definido depois, existe um Comitê Geral Internacional de Taxonomia Viral como SARS-CoV-2, que é o nome definitivo para esse vírus, e foi declarada a pandemia dia 12 de março, sendo a quarta pandemia viral a partir do século XX, seguindo-se aquelas causadas pelo H1N1 em 1918, que é um vírus da influenza, uma variante do vírus da influenza, que depois é substituído por como agente pandêmico pelo H2N2, que é também uma variante do vírus da influenza em 57, que já causou um menor número de mortes, felizmente, em face tanto da letalidade menor, como também pelo avanço do tratamento médico, como antibióticos, ventiladores mecânicos e assim por diante. Teve um pequeno surto ainda de vírus de um outro variante da influenza, o H3N2, também mais na região de Hong Kong em 1968, mas que se espalhou pelo Oriente, e o H1N1 que volta em 2009, que é aquele mesmo agente de 1918, ele volta a circular em 2009 com 300 mil mortes. Essas identificações todas dos vírus que ocorreram no início do século, na metade do século passado, e também elas foram possíveis por genética reversa, através de amostras de secreção traqueal guardadas a partir de 1957 e análise de paleopatologia molecular do corpo das pessoas que faleceram no início do século XX. Então, foi possível traçar então a circulação desses vírus, mesmo passado quase um século depois da sua ocorrência. E esse novo SARS-CoV-2, ele sai de um surto epidêmico e passa a ser, digamos, inaugurar a era dos coronavírus como potenciais agentes de pandemias e que vão conviver com a gente durante algum tempo. Então essa seria a linha do tempo, né, e nós vamos ver que das doenças virais respiratórias de transmissão interpessoal, que vão mostrando que os vírus, eles dão o número de flechas aqui de vírus, novos vírus que estão circulando até hoje, né? Você vê o H3N2, a gripe de Hong Kong está circulando entre nós desde os anos 70. O H1N1 ele teve dois grandes surtos digamos, de circulação entre humanos, que foi até de 1918 até mais ou menos 1960. Aí você tem o H2N2, que teve um reinado breve de 20 anos, e agora nós estamos tendo esse vírus, o SARS-CoV-2, que está circulando a partir do final de 2019. Então, esse número de flechas mostra que as pandemias estão ficando cada vez mais frequentes por várias razões. Nós vamos ver que uma delas é o adensamento populacional e, segundo, a grande mobilidade das pessoas. Por exemplo, enquanto que a gripe espanhola demorou mais de 10 anos para se tornar uma pandemia global, o SARS-CoV-2 ele vira uma pandemia em questão de semanas. Quer dizer, ele começa a circular com mais força em janeiro de 2020 na China, e nós já tínhamos casos praticamente em todos os continentes a partir de fevereiro do mesmo ano. Ou seja, as viagens internacionais, a grande mobilidade de comércio e de pessoas faz com que ele se espalhe facilmente. Bom, como eu já disse, ele é um beta-coronavírus com 120 nanômetros de diâmetro, tem uma fita única de DNA relativamente curta, com cerca de 30 mil nucleotídeos. Ele tem como reservatório morcego, e ele pode ter tido um hospedeiro intermediário, que é um pangolim, que é um mamífero com escamas, uma espécie de tatuzão. E não se sabe se ele fica
tão adaptado aos seres humanos no pangolim, ou se essa transformação foi por coevolução dentro de um ser humano infectado. Ou seja, um vírus que já estava circulando de forma muito restrita em alguns seres humanos, ele de repente ele incorpora um fragmento do material genético do hospedeiro, ou então por mutação randômica, ele adquire uma capacidade infectante muito grande. Ele é o 7º coronavírus a causar doença em humanos, como eu já disse. Outros coronavírus provocavam formas leves, inclusive em crianças, que é muito do que a gente chama de gripe, que a gente imagina que era influenza, são coronavírus circulantes. E por isso que essa é uma das hipóteses para explicar por que as crianças são mais resistentes ao corona, porque esses outros coronavírus conferem um certo grau de imunidade cruzada contra o coronavírus que hoje circula. É como se tivessem sido vacinadas por gripes de baixa gravidade no passado. Mas as formas graves são os dois SARS-CoV e o MERS-CoV, eles têm junto com o SARS-CoV-2, são aqueles que causam doenças graves em seres humanos, e nós vamos explicar por quê. Quando a gente vai ver os coronavírus, os que causam doença em humano, nós vamos ver que existem vários hospedeiros intermediários, mas geralmente morcegos ou roedores. Você pode ter pangolins, dromedários, camelídeos, bovinos como hospedeiro intermediário assintomático, e os sintomas, todos eles são discretos, com exceção do SARS-CoV, do MERS-CoV e do SARS-CoV-2. E por quê? Basicamente, os dois SARS-CoV, eles reconhecem essa enzima conversora de angiotensina, ao contrário dos outros vírus, que tinham receptores cialitados, geralmente restritos ao epitélio respiratório. Ou seja, você deixa de ter uma doença respiratória e passa a ter o risco de uma doença com extensão sistêmica a diferentes órgãos. Quando ele está em contato com o hospedeiro, ele começa a transcrever tudo o que é necessário para ele virar um vírus turbinado. Ele tem uma região que dá uma sequência de abertura, uma região de leitura aberta, que codifica as proteínas não estruturais. Muitas delas, essas proteínas não estruturais, não só auxiliam a replicação, mas também interferem, como nós vamos ver, com a imunidade do hospedeiro. Quer dizer, bloqueiam alguns receptores importantes, especialmente Toll-like, que existem nas células imunes. Também vão ter codificação da proteína spike, a proteína de envelope, a proteína de membrana e o núcleo capsídeo. Então, algumas proteínas acessórias, né, que estão adjusantes, que são não transladadas e que também servem para dar o stop da síntese, da leitura, da transcrição do gene. Resumidamente, então, só para ficar um pouco mais claro, talvez o esquema me deixe um pouco mais claro, entre o vírus, ele se reencontra com com receptores da membrana, no caso a enzima conversora de angiotensina. Quando existe essa ligação, a proteína spike ela tem um resíduo de serina que precisa ser clivada. E isso é ativado por proteases que estão na membrana da célula, ou então expressas com domínio intracelular de uma extracelular, como no caso da furina. E isso então inicia o processo de formação do endossomo, que internaliza então o receptor, ele faz a extrusão do seu DNA, começa a replicar algumas proteínas que são não são estruturantes, sofre uma proteólise dentro da célula, essas proteínas que são sintetizadas, e essas proteínas sintetizadas vão iniciar o processo de estimular a replicação do material genético. Então você vai ter o material genômico do vírus trabalhando com a sequência sense e antissense, ou seja, isso aqui é o final, quer dizer, essa aqui é o freio e essa aqui é o início, né, quando a posição 5 está no início da leitura, e depois você vai ter vários RNA subgenômicos que vão sintetizar tudo o que ele precisa.
a proteína de capsídeo, o material genético e fica dentro de uma vesícula intracitoplasmática. Ele também pode ser, ele tem uma parte da introjeção do RNA do vírus, ele é feito sem a necessidade de criação de um fagossomo, quando ele já introjeta o material genético dentro do próprio do citoplasma, sem a necessidade da membrana celular ter feito digamos, uma via endossomal, né? Bom, e aí se fazem várias cópias desse vírus, que uma parte é liberada por um processo de exocitose, ou então a célula se rompe e existe a liberação livre, independente de qualquer processo mais sofisticado. Bom, como é que ele se contamina, né? Como ele é pequeno, 120 nanômetros, você tem aquela história de que fica a 2 metros e tal, mas isso é só para as gotículas que são muito maiores. Isso funciona muito, é um conceito que ainda se perpetua na medicina, porque valia para bacilos grandes, como o bacilo da tuberculose, né? Mas aqui não, né? Ele dentro de um vírus de 120 nanômetros consegue ficar muitos vírus em gotículas finas, inferior a 1 micrômetro, que tem um tempo de permanência na atmosfera muito grande. Isso explica muito a contaminação em ambientes fechados, especialmente das equipes de saúde, né? Enquanto essas gotículas maiores têm um tempo de voo de minutos, elas depositam no chão, essas aqui podem ficar de 3 a 4 horas em suspensão, fazendo então um aerossol infectante que está presente não só nos ambientes internos, mas também tem sido detectado no aerossol urbano, na poluição atmosférica. Uma vez que ele chega dentro do hospedeiro, ele infecta o epitélio respiratório, que tem um detalhe da lesão, aqui são os pneumócitos, todos infectados, né, com essas alterações nucleares, e essas vesículas todas, que são vesículas contendo aquelas partículas virais que foram descritas esquematicamente anteriormente, e a partir daí você tem uma lesão da barreira alveolo-capilar, mas nós vamos ter uma aula específica sobre isso, sobre a patologia das alterações induzidas pelo coronavírus. Além disso, esse vírus tem capacidade de alterar a coagulação, seja pela resposta inflamatória sistêmica, seja por lesão direta do endotélio, e aqui a gente vê num caso realizado na autópsia no nosso serviço, mostra que quando você faz uma angiotomografia pós-morte, você vê uma trombose de artéria carótida com praticamente a exclusão da circulação interhemisférica, e esse paciente falece por não acordar, ou seja, ele tinha uma insuficiência respiratória, mas estava melhorando, mas ele tinha uma lesão cerebral incompatível com a vida. Bom, uma vez que é uma doença sistêmica, a gente viu que cada vez mais ele está presente em vários órgãos e tem um tempo também de incubação bastante lento, né? Então, ou seja, a contagiosidade dele é devida não só por essas características, digamos, de receptores sistêmicos, mas também porque entre você contrair o vírus e você desenvolver sintomas, você passa um tempo maior do que, por exemplo, o vírus da influenza. Na influenza de 24 a 48 horas, o indivíduo já tem febre e sintomas, cefaleia, mialgia, enquanto que o SARS-CoV-2 ele pode ficar, a mediana são quase 6 dias de tempo de incubação e pode chegar até 12. E com 12 dias, ou mesmo 6 dias, em cidades muito densamente povoadas ou com as viagens internacionais, você conhece muita gente, você infecta muita gente sem saber que é portador e pode levar esse vírus para longe, explicando então o seu rápido espalhamento. Como não existe uma vacina específica, é importante que a gente já identifique os alvos terapêuticos. Então, nessa revisão muito recente do Pharmacotherapy, nós vamos ver que você tem quais são os vírus, os alvos, né, moleculares para isso. Um que é inibir a endocitose, quer dizer, drogas que impeçam a formação do endossomo. E aí entra remédios, como você não tem tempo de desenvolver novos remédios, você tem que contar com aqueles que já existiam. Aí entra a famosa cloroquina, alvo de tanto debate, e o baricitinib, eles inibem tanto a cloroquina inibe in vitro, a internalização pelo endossomo e também a externalização.
você também está querendo terminar, você pode trabalhar com outros antivirais já desenvolvidos, que foram usados, por exemplo, em outras viroses, e são aqueles que impedem a transcrição, eles impedem a leitura do final da fita, né, da transcrição, e com isso você impede a síntese das proteínas virais. Então, esse é o Remdesivir e o Remdesivir e a ribavirina, que já foram feitas tentativas em outras viroses, e todas essas drogas, por enquanto, têm, digamos, um efeito ou discutível ou inexistente. Você também pode fazer inibidores mais gerais de síntese proteica, como lopinavir e neofinavir, que foram usados também em outras viroses. Existem testes clínicos em ação, mas sem resultados espetaculares. Então, ou você inibe a entrada, ou você inibe a síntese do vírus. Mas também existe um problema muito sério, né? O coronavírus, ele, como eu disse, algumas proteínas não estruturantes inibem fazem uma imunodepressão muito importante. Então existe algumas tentativas de melhorar esse efeito, né, imunomodulador, né, quer dizer, a substância que melhora a imunidade. Então você pode usar plasma de pacientes que sobreviveram, que se dá anticorpos para melhorar a defesa imune do indivíduo. Você pode colocar drogas que são inibidores da tempestade de citocinas, porque quando você tem uma reação inflamatória muito extensa, por vezes a resposta inflamatória passa a ser o agente patogênico principal. Então você começa a dar esses inibidores da chamada tempestade de citocinas, né? Então existe então toda uma série de anti-inflamatórios, né, que podem ser, digamos, utilizados para impedir o dano que a resposta inflamatória sistêmica pode desencadear no indivíduo, inclusive esteroides. E você pode também dar estimulantes, né, da imunidade, como por exemplo o interferon, né? O interferon é importantíssimo para você estimular a capacidade do sistema da imunidade, tanto, tanto a celular quanto a humoral. Então, com isso, tem gente trabalhando com interferon gama, infusão de interferon gama, para tentar ou reduzir, digamos, melhorar, ou seja, nós vamos dar anticorpos de pessoas que sobreviveram, como se fosse uma terapia com soro hiperimune. Nós vamos tentar inibir a tempestade de citocinas, que é uma resposta inflamatória muito importante, muito lesiva para o indivíduo, ou então vamos estimular a produção de anticorpos pelo próprio paciente. E esse mecanismo da imunodepressão hoje parece ser talvez o mais corrigir seja o mais importante, porque o coronavírus ele tem uma predileção por idosos ou pessoas com doenças crônicas. Então, no caso do SARS, você tem nos corona, ele pode ter uma lesão indireta, né, sobre o vírus, ele coloniza as células, tanto as células respiratórias quanto as células T, ele tem uma inibição da produção, ele sintetiza proteínas que são que naquelas proteínas, naquelas genes que codificam proteínas não estruturais, que impedem a resposta de produção de interferon pelas células responsáveis por isso, principalmente macrófagos. Você então não consegue ter uma resposta imune efetiva, e você também, por não ter estímulo, você induz a apoptose de célula T, ou seja, você tem um impacto indireto. Já o outro corona, que fez a síndrome respiratória do Oriente Médio, ele infectava diretamente as células dendríticas e linfócitos, e isso levava então a uma lise das células e redução da população circulante. E aparentemente no SARS-CoV-2, essas duas formas, tanto a lesão indireta com síntese de proteínas que inibem a montagem de uma resposta imune, quanto a lesão direta das células inflamatórias, parecem que estão responsáveis pela essa lesão, digamos, que faz com que o vírus passeie de uma forma, digamos, bastante livre, sem o custo de pagar uma resposta imune importante. Bom, espero que isso tenha sido de proveito para vocês, e vamos para frente e
vamos, como profissionais de saúde, lutar contra essa pandemia que tanto tem prejudicado a saúde do mundo, como também a economia de todo o planeta. Um abraço e tudo de bom.